Olá, tudo bem a todos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Otimização Descomplicada. Eu me chamo Thiago Barbosa e estamos aqui apresentando mais um vídeo no nosso canal, né? O artigo da vez vai ser esse artigo aqui, né, do nosso mesmo periódico, o Journal of Optimization Theory and Applications. O artigo em questão é método simplex e variáveis irrestritas. Então, o tema desse artigo é um artigo um pouco curto, mas que a gente vai ter bastante coisa para falar. A gente vai fazer uma revisão sobre as questões sobre programação linear, alguns conceitos ali básicos e trabalhar um pouco com o método simplex. E a questão de variáveis irrestritas, né? Bom, como vocês vão ver, essa questão de variáveis irrestritas é porque em problemas, né, quando a gente trata de problemas, né, o simplex ele resolve os problemas que a gente chama da área de programação linear, que é a área da otimização que busca minimizar ou maximizar funções que estão sujeitas a restrições lineares, e a própria função também é uma função do tipo linear, ou seja, um polinômio de grau máximo igual a 1. Então, e o fato de ser variáveis irrestritas é porque nesses problemas aí da programação linear, muitas vezes a gente tem que uma das condições básicas é que as variáveis que estão envolvidas ali no problema sejam não negativas, né? E isso é dado pela própria natureza ali do problema. Só que em alguns casos pode acontecer da pessoa querer trabalhar com variáveis negativas mesmo. E assim, normalmente o que se faz, né, em problemas normais, é que as pessoas elas costumam fazer uma substituição de variável, né, a gente vai tratar disso depois, conforme o vídeo avança, costumam fazer uma substituição de variável, né, para trocar, né, a variável negativa por uma variável positiva. Só que isso aí é um pouco ruim em termos de cálculos, né, em termos de computação, porque você acaba introduzindo novas variáveis e acaba digamos assim, dificultando um pouco o seu problema, né? Acrescentando mais variáveis. E aí, quando você fazer isso para um algoritmo, né, um caso simplex, pode tornar isso mais difícil. Então, a proposta do artigo aqui, de fato, é mostrar uma versão do método simplex, porém adaptado a variáveis negativas, ou seja, as variáveis negativas podem ali entrar no algoritmo e serem, né, trabalhadas ali normalmente como qualquer outro. Então, pois bem, espero que vocês gostem do vídeo, que vocês consigam levar aí algum aprendizado e bons estudos aí a todos. Pois bem, então vamos aqui dar início aqui aos nossos estudos e vamos começar falando um pouco sobre programação linear e método simplex, né? Para que a gente possa ter um entendimento mais rico, né, sobre o artigo. Então, sim, essa parte de revisão, né, provavelmente a gente vai estar dividido em várias partes e bem, na parte se você quiser pular essa parte, né, e depois querer ir só para a parte onde está de fato o artigo, vou deixar na descrição indicado o tempo de vídeo, né, o tempo onde começa. Pode ser na descrição, nos comentários, né, só você dar uma verificada. Eu vou deixar um link, uma anotação aí dizendo onde é que começa de fato a questão do artigo, né, a explicação do artigo de fato. Eu não vou sei se vai ser muito longo, mas talvez já dê para dar uma iniciada no artigo, né? Eu vou querer fazer uma revisão bem forte, né, sobre essas questões. Então, se você quiser pular, vai ter a indicação aí. Se você continuar nesse vídeo, se você vai pular para algum próximo aí que tem a questão do artigo de fato. Mas essa parte aqui vai ser só mais dedicada à revisão. Então, mesmo uma pessoa que nunca ouviu falar muito sobre esse assunto vai conseguir ter conhecimentos para depois acompanhar o artigo. Então, vamos lá. Então, bem, no início aqui eu falei sobre a questão, né, na introdução, falei sobre a tal da programação linear. Né? Então, bom, antes de falarmos sobre isso, a gente tem que entender primeiro que essa parte da programação linear trata de uma área, né, que se chama otimização. E a área da otimização, né, é um ramo da matemática aplicada e
é uma área que busca buscar, né, a melhor solução possível para um determinado problema, né, de forma intuitiva. É isso que a otimização busca, né? Ou seja, você tem um problema, você tem um processo, alguma coisa, e você deseja, para esse processo, para esse problema, achar a melhor solução possível, né? Um exemplo aí clássico, né, que eu gosto de usar é, por exemplo, se numa fábrica é de interesse, né, para o dono de uma fábrica que ele otimize seus processos, né, otimize o seu custo de produção de forma a produzir, né, o máximo possível com o menor custo, né, assim por diante. Então, o que acontece na otimização é que você vai ter um problema e você vai querer buscar uma solução para esse problema, né? Agora, falando em termos um pouco mais formais, o que acontece é o seguinte: você vai ter que modelar o seu problema de alguma forma, né? O instrumento matemático que se utiliza para modelar os problemas são as queridas funções, né? Que a gente estudei no ensino médio. E, bem, as funções, né? Elas são as ferramentas matemáticas que se utilizam para modelar os problemas. Então, quando a gente vai trabalhar de otimização, a gente trabalha com funções. Então, a gente vai ter uma função que representa o problema, né? Que é a modelagem, e a gente vai querer encontrar a melhor solução, né, uma solução que minimize ou maximize aquela função com base em restrições, né? Porque, né, como a gente sabe, né, a gente não tem, a gente precisa das restrições, né, no campo da otimização para que nossos valores não sejam valores que fazem sentido aí no mundo real, né? Então, vamos lá. Então, a programação linear é o ramo de estudo que eu falei da parte da otimização que cuida dos problemas que são chamados problemas lineares, né? São os problemas lineares, que são, ou seja, o que vai ser esses problemas? A gente vai ter função objetivo e restrições todas lineares, né? Polinômios ali de grau 1. E a gente vai chamar de PPL um problema de programação linear qualquer. Programação linear. Então, como é que eu vou apresentar primeiro a forma geral, né, de um problema de programação linear, e em seguida eu vou apresentar, né, um exemplo para que vocês entendam mais o espírito da coisa. Como é que a gente modela, como é que isso é usado para modelar problemas da vida real. Então, vamos lá. Vamos para a forma geral, né? Forma geral de um problema de programação linear. Então, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer, né, digamos assim, a ação do meu problema. Se é um problema de maximização ou um problema de minimização, né? Em preto aqui mesmo. Isso. Então, vamos supor aqui. Primeiro tem que dizer que é um problema de maximização e minimização. Vamos supor que minimização. Então, a gente vai ter, por exemplo, minimizar. Aí a gente vai ter uma função. Uma função a gente vai chamar de uma função z, né? Uma função z qualquer. E essa função ela vai ser dada pelo somatório de cj, xj, onde cj é um coeficiente. Onde, no caso, cj é um coeficiente e x são as minhas variáveis, que a gente chama variáveis de decisão, que é as variáveis que estão envolvidas no nosso problema. De j igual a 1 até n, né? Ou seja, n vai indicar o número de variáveis aí que vai ter o nosso problema. A gente vai ter isso, minimizar essa função, e ela vai estar sujeita a algumas restrições. Então a gente coloca sujeito a. As restrições elas vão ser na seguinte forma: somatório de a e j vezes j, por exemplo, digamos, menor ou igual que di, né? Com i variando de 1, 2 até n. Né? E aí a gente tem as condições de não negatividade, ou seja, a gente vai dizer que xj é sempre maior ou igual a zero. Né?
para j igual a 1, 2 e assim por diante. Ou seja, numa forma clássica, né, da programação linear, observem bem, essas variáveis aqui de decisão, elas são sempre positivas, né? Guarda isso porque depois vai ser importante para falar sobre o artigo, né? Então, pois bem, isso é a forma clássica, né? É a forma de descrever um problema de programação linear qualquer. Aqui a gente tem a nossa função objetivo, aqui nós temos as restrições e aqui nós temos as nossas aqui, condições de não negatividade. Que é sempre trabalhar com variáveis positivas. Então, assim, ficou meio abstrato, mas vamos ver um exemplo bem clássico. Um exemplo aqui, vou pegar aqui um exemplo clássico. Eu vou pegar um problema aqui que a gente chama na literatura de problema da dieta. Um problema de programação linear e um problema, né, bem clássico. Então, vou botar aqui exemplo, problema da dieta. Né? Então, aqui, supõe então que você tem uma dieta, né? Suponha que você tem uma dieta lá que é composta por alimentos, do tipo, deixa eu até fazer isso aqui, que é composta por alimentos do tipo A1, A2, A3, A4, isso, até A4. Beleza. Você tem aqui esses 4 alimentos. Vejamos, e cada um desses alimentos, eles têm eles têm 3 tipos de vitaminas, né? Cada um desses alimentos, eles tem tipos de vitaminas V1, V2 e V3, né? Cada alimento vai ter um pouquinho dessas quantidades aqui, né? O alimento A1 vai ter um pouco de vitamina 1, de vitamina 2, de vitamina 3. O A2 vai ter um pouco de vitamina 1, vitamina 2, vitamina 3, assim por diante. E digamos, né, que você tem o seu nutricionista e o nutricionista recomendou que você tem que atingir na sua dieta uma certa quantidade de vitaminas mínimas, quantidade mínima, que aqui a gente vai chamar de M1, M2 e M3. Ou seja, M1, né, na sua dieta é a quantidade de vitaminas mínimas do tipo V1. M2 é a quantidade de vitamina mínima que você tem que atingir do tipo V2 e M3 é a quantidade mínima de vitaminas que você precisa atingir na sua dieta, né, do tipo V3. E aí vamos dizer assim, vamos fazer que seja que IJ é a quantidade de vitamina VI por alimento AJ. Ou seja, o que a gente vai obter isso aqui? A gente vai obter, no caso, a seguinte tabelinha. A gente vai ter aqui, nas colunas, os tipos de cada alimento. A1, A2, A3, A4. E aqui a gente vai ter a quantidade mínima de cada da nossa dieta. Aí, quantidade mínima aqui no caso. Então, vamos tentar fazer aqui um negócio mais ou menos reto, né? Vamos lá, vou puxar daqui até aqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Isso. Tá mais ou menos. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, né? Então,
Então, a gente vai ter aqui, obviamente, a gente vai ter aqui também as vitaminas, né? A gente vai ter relacionando aqui a vitamina V1, a vitamina V2 e a vitamina V3, né? Então, em cada um desses alimentos, né, vai ter uma quantidade específica de vitaminas. Vou até aumentar aqui uma página, isso. Então, vou até mudar aqui de cor. Então, se aqui você vai ter o valor Q11. Q11 vai indicar o quê? A quantidade de vitaminas, a quantidade de vitaminas aqui, de vitaminas que você tem no seu alimento, né? Quantidade de vitaminas 1 que você tem no alimento 1. Analogamente, Q12 vai indicar o quê? A quantidade de alimentos que você tem, a quantidade de vitaminas do tipo V1 que você tem no alimento A2. E assim por diante. Q13, Q14, depois vamos ter Q21, Q22, Q23, Q24, até Q31, Q32, Q33, Q34. Q34, né, indicando a quantidade de vitaminas 3 que o alimento A4 possui. E aí você vai ter aqui as quantidades mínimas que você quer atingir. Quantidade mínima de vitamina A1 é isso aqui. Quantidade mínima de vitamina A2 é isso aqui. A quantidade mínima de vitamina 3 é isso aqui. Então vamos lá. Qual que é o objetivo aqui que você quer? Você quer, a gente pode definir as variáveis aqui x1, a variável aqui x1 como sendo o número de alimentos do tipo A1, x2, o número de alimentos do tipo A2, x3 é o número de alimentos do tipo A3, x4 igual o número de alimento do tipo A4, né? Essa vai ser as minhas variáveis, que é o que eu quero descobrir. O número de alimentos, né? Que eu tenho que compor na minha dieta, né? Que é isso que eu quero descobrir que eu não sei. Aí a gente pode definir o custo total. Se a gente chamar de D como sendo o custo, né? Vamos chamar DI, o custo do alimento I. A gente vai ter, então, teremos D A1, que significa o custo do alimento A1, DA2, o custo de uma unidade do alimento A2, DA3, o custo do alimento 3 e assim por diante. Então, qual que vai ser o custo assim, da compra de todos os meus alimentos? O meu custo total, ele vai ser o seguinte. Se isso aqui é o custo aqui de uma unidade, né? Eu vou até colocar aqui de uma unidade. Então, o custo que eu vou pagar no meu primeiro alimento, meu alimento A1, vai ser D1 vezes X1, tá certo? Porque cada alimento aqui vai custar o preço D1. Somado, e aí qual que é o alimento que eu vou comprar em seguida? Vai ser o alimento tipo X2. Eu vou comprar X2 quantidades do alimento tipo A2, e esse alimento vai custar D2, assim por diante. X3 mais D3, sistema D3 não, X3 vezes D3 mais X3 vezes X4, perdão, X4 vezes D4. Então essa aqui é a minha função de custo, digamos assim, ó, já apareceu aqui a nossa função. Então, qual que poderia ser um dos nossos objetivos? Um objetivo muito comum que surge é que você quer justamente fazer essa dieta de forma a gastar o mínimo. Se não tivesse nenhuma restrição, obviamente a dieta mais barata, né, seria aquela que custasse zero. Então é só você não comprar nenhum, comprar zero,
de todos os alimentos, né? O maior desconto é aquele que sai de graça, né? Como diria o Júlio ali do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Mas a gente sabe que a gente não pode comprar isso. Por quê? Por que a gente não pode zerar, né, a quantidade de alimentos? Porque a gente tem as quantidades mínimas aqui que o nosso nutricionista passou. Então a gente tem que atingir isso aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem aqui agora, você vê que começou aqui a aparecer a nossa função objetivo. Então, o que a gente quer fazer com essa função aqui de custo que eu vou chamar de apenas de D? A gente quer minimizar a nossa função D, dado por isso aqui. Porém, a gente não pode fazer isso de qualquer forma. A gente tem certas restrições. Então, sujeito a. Quais as restrições que a gente tem que seguir? A gente tem que a quantidade de alimentos M1 tem que ser maior ou igual que 1, porque lembrando que isso aqui é quantidade mínima. Então, assim, eu posso igualar ou posso até mesmo superar essa quantidade, não tem problema. O que eu não posso é fazer menos que isso. Então, sujeito a. Agora que vem a parte interessante, porque nesse problema, as minhas restrições são que a quantidade de alimentos, por exemplo, M1, tem que ser maior ou igual que essas quantidades aqui. Então, como é que eu escrevo isso? X1 não é a minha quantidade de alimentos, então eu tenho que X1 vezes Q11, que é a quantidade de vitamina 1 no alimento A1. X2 mais X2 vezes Q12, que é a quantidade de vitaminas B1 no alimento A2, e assim por diante. Mais Q1 X3, Q13 mais X4, Q14. Exatamente como está aqui. Isso tudo tem que ser o quê? Menor não. Maior ou igual que M1. Ou seja, as minhas restrições. E aí eu vou completar, né? Eu faço a mesma coisa analogamente para M3, né? E para M2, vamos aqui na ordem, e M3. Tem que ser maior ou igual. Só pegar ali as colunas relativas, aquelas linhas relativas a determinadas vitaminas, né? Só pegar aqui as linhas relativas às vitaminas M2 e M3, né? Do tipo 2 e tipo 3 e contabilizar o mínimo. E aí o que a gente vai querer fazer também? No nosso problema, né, naturalmente, você vê que nesse problema não faz sentido a gente ter uma quantidade negativa de alimentos, né? Não tem como você comprar, sei lá, menos uma bandeja de 1 kg de peito de frango. Não tem como, né? Então, você tem que ter quantidades positivas, ou seja, as minhas variáveis x1, x2 e x3 são todas não negativas, né? Podem ser zero, podem ser maiores que zero. Opa, mas se você ver, isso aqui é igual, basicamente igual ao que a gente falou aqui, ó. É simplesmente uma generalização, mas é igual. Onde é que está o CJ? Ó, o CJ está aqui, ó. Ó, minha função objetivo. Minha função objetivo Z é aqui. Cadê o XJ? O XJ está aqui, ó. Isso aqui não é um somatório? Isso aqui é a mesma coisa que um somatório de igual, a 1 até 4 de Q, J, digamos assim, XJ. É a mesma coisa. Vou até trocar aqui, né? Na verdade nem é I, né? É J. XJ igual. É a mesma coisa. Aqui, ó. Minhas restrições aqui, ó. Aí eu vou ter minha função objetiva, ó. Minha função aqui objetiva, ó. Na verdade, minha função objetiva aqui é essa, no caso, né? Aí você vê, ó. J tá aqui. Né? No caso, o meu J aqui, deixa eu até corrigir. Meu J seria isso aqui. Ó, tô até confundindo aqui. Meu J seria o meu custo do meu alimento, ó. É a minha função objetiva, ó. DJ. De 1 até a 4, ó. De 1 até a 4. X também. E aqui a minha restrição, ó. Exatamente aquilo. É o somatório de casa de I, né? Eu nem colocando, mas aqui é o somatório de J, né? É o somatório de J igual a 1
até N de A e J vezes XJ. Novamente, ó, a IJ aqui, ó, o I está variando também de 1 a N, ó, aqui, ó, XJ aqui, ó, IJ, tudo isso maior ou igual que o meu B aqui, ó, isso aqui forma a minha coluna das minhas restrições, né, a coluna B de restrições. Então, é isso aqui que a gente quer falar. Então, os problemas de programação linear, né, de forma geral, todos eles podem ser escritos aí nessa forma, né? Então, essa que é a parte interessante. Então, espero que todos tenham conseguido aí fazer pelo menos uma revisãozinha, né, sobre essa questão de problemas de programação linear, tudo mais. Deixa eu ver. E, assim, aí é claro, para essa forma de programação aí linear, você pode representar isso tudo através de matrizes, né? Que é o que será mais utilizado, né, adiante, em questão de notação, porque é mais fácil. Então, você tem, por exemplo, aqui a forma matricial do problema, naturalmente. Então, como é que é essa forma matricial? Você vai ter aqui, novamente, minimizar, pode ser maximizar, Z igual a CX, sujeito a AX igual a B e X maior que zero. Só que nesse caso, o meu C vai ser um vetor, né? Um vetor que pertence ao espaço vetorial Rn, né? Ou seja, vai ser um vetor de custos, né? Então, vou ter aqui C1, C2 e assim por diante, exatamente como se tinha. O meu o meu AX igual a B vai formar um sistema, né, de restrições, né? É só você olhar para o problema aqui da dieta que a gente fez, ó. Se a gente continuasse com essas linhas, ó, isso aqui iria formar, né, um sistema. Um sistema no caso, de 3 linhas, né, de M1, M2 até 3 linhas e 4 colunas. Deixa eu ver, 4? Não, seria 5 colunas. 3 linhas e 5 colunas. Então, você tem um sistema que X é um vetor, o A vai ser a matriz de coeficientes e o B vai ser as minhas restrições aqui de fato, né? Os termos independentes aqui das minhas restrições. Então, você vai ter também aí essa questão da forma matricial. E aí também a gente tem um outro conceito que a gente chama de forma padrão de um PPL, né? Eu vou até passar para cá porque para ficar melhor de explicar. A gente tem também o conceito de forma padrão. Porque, assim, de fato, existem várias formas de você escrever o PPL, né? Mas, assim, vamos dizer a forma padrão. A forma padrão de PPL é na seguinte forma. A ação que você vai fazer é sempre um problema de minimização, então vai ser sempre minimizar. Então, minimizar vai ser aqui uma função do tipo z igual a cx, né? Normal. Só que agora você vai ter a seguinte questão. Todas as restrições que você tiver vão ser restrições de igualdade, ou seja, restrições do tipo AX igual a B. E vão ser sempre restrições de igualdade. Né? E aí, todas as nossas restrições aqui serão de não negatividade, ou seja, x vai ser sempre maior ou igual a zero. Né? Isso aqui é um conceito clássico, né, da questão de forma padrão. Aí, assim, claro, surge, né, naturalmente alguns problemas. Tipo, por exemplo, se você tivesse uma variável do tipo x1 mais x2, digamos, menor que 5, digamos assim. Como é que você faz para transformar isso aqui numa restrição de igualdade? No caso, você teria que adicionar mais uma variável para o seu problema. Você pode adicionar uma variável x3 maior ou igual que zero, sempre positivo. Você pode dizer que x1 mais x2 mais x3 é igual que 5. Né? Seria uma forma de reescrever. Por quê? No caso aqui, x1 mais x2. Como eu estou somando com algo positivo, isso aqui necessariamente vai ter que ser menor que 5 para a equação ser satisfeita. Porque se isso aqui for maior do que 5,
somado com algo positivo vai dar algo maior do que 5, então a equação nunca seria satisfeita. Então, por isso que é uma forma de reescrever. Por exemplo, se a restrição aqui fosse de maximização, a gente tem também um teorema na programação linear, né, um teorema na otimização, que fala que minimizar uma função f de x é equivalente a, maximizar, né, vamos colocar assim, maximizar f de x é equivalente a você minimizar menos f de x. Ou seja, você consegue transformar uma coisa na outra. Então, deixa eu ver aqui o tempo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Você sempre pode transformar um problema, né, isso é um teorema, você pode transformar um problema qualquer de programação linear que surgiu ali na sua modelagem, você pode transformar nessa forma padrão aqui. Restrições de igualdade, né, fazendo essas substituições de variáveis e tudo mais. E aí, só escrever aqui na forma matricial. Então, isso aqui você sempre pode fazer isso. E a forma padrão é importante porque é com ela que a gente trabalha, né, toda a questão da teoria do método simplex. Então, revisado isso, vamos fazer aqui uma revisão, né, sobre o método simplex. Né, eu vou fazer um corte, a gente vai falar sobre o método simplex. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para falar depois sobre o método é falar sobre as tais das soluções básicas. Soluções básicas será o próximo tema, que é a revisão do algoritmo simplex em si. Pois bem, pessoal, dando seguimento aqui, vamos falar da revisão aí do simplex agora, então, né, do simplex. Então, primeira parte da teoria do simplex, a gente tem que definir, precisamos construir, né, o que significa, né, uma variável básica, né? Quer dizer, o que significa uma solução básica, né? E vamos determinar qual que é a importância dessas soluções básicas para o método simplex. Então, vamos lá. Suponha que a gente tem uma função, né, um problema de programação linear na sua forma padrão e matricial. Então, ou seja, a gente tem um problema qualquer, minimizar z igual a c de x sujeito a ax igual a b e x maior ou igual a zero, né? Onde o A é uma matriz M por N, B é uma matriz M por 1, né? M por 1, e C e X são matrizes N por 1. Suponha agora que o posto da matriz A é igual a M. O que é o posto? O posto é o número de linhas, né, dessa matriz que são diferentes de zero, quando você reduz essa matriz, né, a forma, digamos, linha reduzida à forma escada ou a forma triangular, né, da matriz. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente que a gente quer considerar uma matriz, né, que tenha digamos, o posto cheio, né? Que se a gente quer linhas que sejam linearmente independentes, né? Por isso que a gente diz que o posto é M. Porque se o posto fosse menor, significaria que existiria algumas linhas que são dependentes de outra. Então você poderia simplesmente ignorar aquela linha, né? Fazer transformações ali e reescrever aquela linha. Então a gente vai ignorar esse fato. A gente vai dizer que todas as linhas, né, são independentes entre si. Então, pois bem, pelo fato da matriz ter um posto M, né, isso implica
que, como a matriz ela tem um posto M, significa que existe uma submatriz de ordem M por M, cujo o determinante é diferente de zero. Ou seja, isso é um teorema, né? Você pode ter até se encontrado no livro do Boldrini sobre álgebra linear, que diz que se uma matriz ela tem posto M, então existe uma submatriz, né, de ordem M por M, uma matriz quadrada, cujo o determinante é diferente de zero. Ou seja, existe uma submatriz, né, pelo menos uma submatriz M por M que é invertível, né? Ou seja, o posto é diferente, o determinante é diferente de zero, então é uma matriz invertível. Então nós chamamos essa matriz de B. Né? B é uma matriz que pertence, né, ao espaço vetorial M por M, M por M. Pois bem, nós chamaremos essa matriz de base. E o restante dessa matriz, N, né? Porque assim, a gente vai ter a nossa matriz lá, a gente selecionou M linhas e M colunas. Então, o que vai sobrar para a nossa matriz? Vai ser uma matriz que a gente vai chamar de não básica, né? A matriz não básica, e ela vai ser do tipo M, vai ter M linhas normalmente, e vai ser N menos M. Ou seja, a quantidade de linhas não mudou, só que você tem aqui a sua matriz maior, né? Você selecionou ali um trecho de forma que essa matriz fique quadrada. Então, você selecionou colunas ali específicas. Então, você está com a matriz N menos M colunas. Então, você pode, isso aqui a gente chama de matriz não básica. Então, você pode fazer uma partição da sua matriz e dividir ela entre essas duas matrizes, né? Entre as matrizes básicas, entre a matriz básica e a matriz não básica. Então, do mesmo modo, você pode dividir a sua variável x em duas componentes. Você pode dizer que x é igual a xb e xn, onde o xn o xb ele vai corresponder às colunas de B, né? Ou seja, as variáveis que estão ali nas colunas da nossa base, e o xn vai corresponder às variáveis de A, né? As variáveis ali da nossa matriz A que não estão na base. Então a gente pode fazer essa divisão. E isso aqui, né? Esse xb aqui, a gente chama, dá um nome especial para ele, chama de variável básica. E simetricamente, o xn a gente vai chamar de variável, né, não básica. Né? E do mesmo modo a gente pode fazer a partição do nosso vetor de custo, né? A gente pode separar o nosso vetor como sendo uma composição dos coeficientes que acompanham as variáveis básicas, CB, e os coeficientes que não acompanham a variável básica, né? A gente pode chamar ali de CN. Então, ou seja, a gente pode reescrever nosso problema da seguinte forma: minimizar Z igual a CB XB mais CN XN, né? Sujeito a B XB mais N XN igual a B, e continuando XB e XN maiores ou iguais a zero. Agora vem um ponto interessante, né? A gente pode isolar o nosso XB da seguinte forma: a gente pode dizer que B, usando ali essa equação aqui, a gente pode escrever que B XB é igual a B menos N
xn, né? Legal? Deixa eu até passar aqui para a próxima página, né? Então podemos reescrever aqui, né, dessa forma. Só que é o que acontece, a gente pode, para facilitar os problemas, na verdade, como a gente sabe que o B que a gente escolheu, ela é uma matriz M por N invertível, né, porque a gente selecionou A de forma que ele tem posto A. Então a gente sabe que essa submatriz B é quadrada e é invertível, ou seja, eu posso multiplicar de ambos os lados por B elevado a menos 1. Multiplicando isso aqui, o B por bxb, vai sumir isso aqui, né? Vai dar a identidade, e a identidade multiplicada por qualquer matriz, né? A própria matriz, né? Porque a identidade é um elemento neutro, né? Da produto de matriz, então vai sobrar simplesmente xb, isso aqui vai ser igual a b elevado a menos 1 vezes b, b elevado a menos b menos b elevado a menos 1, que multiplica n xn, tá certo? Essa aqui a gente chama de ser uma solução, né, geral para o sistema. Só que o que ocorre? A gente selecionou, né, as nossas variáveis básicas e as variáveis não básicas, elas ficaram livres, né? Elas podem assumir qualquer valor. Então, vamos dizer que a nossa variável xn, ou seja, a gente está escrevendo xb como função das variáveis xn, né? A partir do momento que você seleciona as variáveis não básicas, você automaticamente determina a variável xb. Então, a gente pode assumir aqui, a gente pode colocar para xn qualquer valor. Só que, como a gente é esperto, a gente vai querer colocar um valor que facilite as nossas contas depois. Então, a gente vai dizer que o xn é igual a zero. Com isso, com o xn sendo igual a zero, a gente elimina todo esse termo aqui. Então a gente chega aqui, fazendo xn igual a zero, a gente chega aqui, xb é simplesmente b elevado a menos 1 vezes b. Né? Ou seja, isso aqui seria a solução do nosso sistema. E agora que vem para a parte da definição, né? Agora vem a definição. Se a gente tem nessas condições uma variável x bar que foi definida dessa forma, que a gente tem as variáveis aqui xb, ou seja, a gente selecionou as variáveis ali da nossa base, né? E todo o restante a gente colocou como sendo zero. Esse tipo de solução aqui é chamada de solução básica. Né? Note que o xb pode ser qualquer valor, inclusive negativo. Né? Porém, se a gente tiver que o xb for maior ou igual que zero, ele vai estar cumprindo as restrições. Então, se xb for maior ou igual que zero, a gente diz que isso aqui é uma solução básica viável. Então, aqui é a nossa definição, né, sobre soluções básicas viáveis. E bem, isso para o método simplex é muito relevante e tem, obviamente, diversas aplicações. Né? Toda a teoria do método simplex ele vai se desenvolver através dessas variáveis não básicas. Quer dizer, das variáveis das soluções básicas viáveis. Porque elas vão nortear o nosso desenvolvimento. Então, por quê que a gente utiliza as soluções básicas? Porque, assim, perceba que o conjunto de espaços de soluções possíveis que a gente tem para um PPL, ele pode ser infinito, né? Você concorda? Ele pode ser infinito. Então, como ele pode ser infinito, nossa busca seria basicamente impossível, né? Seria um algoritmo impossível. Entretanto, a gente tem um fato bastante interessante sobre as variáveis básicas viáveis, né? Que a gente chama de o teorema fundamental da programação linear. Deixa aqui, a gente tem um teorema fundamental, né, da programação linear,
que é um teorema fundamental que a gente vai ver que ele fala muito da importância das soluções básicas viáveis. Então ele fala, se você tem um PPL, né, tal, na forma padrão, onde A é uma matriz de posto M e tal, definida aqui nas condições acima. O que a gente tem? Muito importante. Se existe uma solução, viável, ou seja, uma solução que satisfaça todas as restrições, né, uma solução viável, existe uma solução básica viável. Ou seja, existe uma solução aí nessa forma. Ou seja, se o seu problema ele tem solução, você sempre vai conseguir encontrar soluções também básicas. Né? Se o seu problema tem solução, então você consegue encontrar pelo menos uma, né, solução ali básica para o seu problema. Ou seja, você sempre pode buscar por soluções básicas, você nunca vai esbarrar de cair numa solução, de não achar uma solução básica, de não existir. Nesse caso, não. Sempre existe uma solução básica se existir uma solução para o problema. E o segundo ponto, se existe, que essa é a parte mais forte, se existe uma solução viável ótima, existe uma solução básica viável, vou colocar como SBV, vou até colocar aqui, ó, SBV, existe uma solução básica viável ótima. Ou seja, isso aqui otimiza muitas coisas, que facilita a nossa vida. Por quê? Porque ao invés da gente procurar por todo o espaço de soluções, todas as soluções possíveis, não. A gente só precisa procurar pelas soluções básicas viáveis ótimas. Ele fala, tem que ter muita atenção aqui. Ele não fala que toda solução viável ótima é uma solução básica viável, não. O que ele está falando é o seguinte: se existe uma solução viável ótima para o seu problema, vai existir também uma solução básica viável ótima. Elas podem coincidir, né? É verdade, mas elas podem não coincidir, tá tudo bem. E por que isso aqui é útil? Porque também, aliado a isso, tem um outro teorema que facilita as coisas. Por quê? Porque o outro teorema ele fala que o número de soluções básicas viáveis num problema de programação linear ele é finito. Ou seja, existem as soluções básicas viáveis, elas não são infinitas, elas são finitas. Isso é uma coisa fácil de provar, você consegue ver isso enxergando por meio de combinatória. Tá lá, você tem lá a sua matriz, né, deixa eu ver aqui, ó, o número de soluções básicas viáveis é finito, né? Como você pode ver isso? Você pode ver isso através de um raciocínio combinatório. Você sabe que cada solução básica viável ela está associada a uma base, ou seja, à medida que você varia a sua base, né, você escolhe a sua matriz, né, de diferentes modos, você vai conseguir diferentes soluções básicas viáveis, né? Então, o número de soluções básicas viáveis vai ser justamente dado pelo número de formas que você pode selecionar. Você pode selecionar m colunas entre n, ou seja, é o número de formas que você pode selecionar ali as suas colunas, né, m colunas entre as n totais que você possui, né? Cada vez que você escolher uma coluna, você pode escolher, sei lá, coluna 1, 2 e 3. Vamos pensar, por exemplo, numa matriz ali, sei lá, de 3 por 5. Tem 3 linhas e 5 colunas. Se você escolher as colunas 1, 2 e 3, você formou uma matriz ali quadrada de ordem 3. Se você escolher, sei lá, a submatriz 1, 2 e 5, você formou outra submatriz quadrada, né? Você tem que verificar se ela é invertível, né, e tudo mais. Mas você pode, variando a base, você vai conseguindo outras soluções básicas viáveis, né? Tem que verificar, né, se a componente lá é positiva e tudo mais. Então, para selecionar m colunas de um conjunto de n colunas, né?
está querendo formar subconjunto, isso aqui é um problema de combinação. Isso aqui pode ser dado. De quantas formas você pode fazer? Você pode fazer isso de combinação n por n. Isso é igual a n fatorial vezes m fatorial sobre n menos m, né? N menos m fatorial. Menos m fatorial. Ou seja, isso aqui é o número de soluções básicas do seu PL. Então, por mais grande, né, por mais grande seja a sua matriz, né, por mais que a sua matriz tenha muitas variáveis, muitas colunas, né, tenha várias soluções, mas pelo menos uma coisa você tem certeza, as soluções são finitas, né? Elas não são infinitas. Então, por mais que o seu problema seja grande, se você procurar pelos vértices, pelas soluções básicas viáveis, né, você tem a garantia que você vai chegar na solução ótima, ou pelo menos você vai parar, né, e vai ver que não tem solução ótima nenhuma, né? Pior do que procurar na força bruta, que você vai ficar procurando aí até a eternidade aí sem parar, né? E aí a outra parte interessante, né, que vem já de uma questão mais intuitiva, é que essas soluções básicas viáveis, elas correspondem justamente com o vértice, né? Porque o que acontece? Quando você está trabalhando plano de programação linear, as restrições que você escreve, né, na sua fórmula de padrão, ó, essas restrições aqui, não essas de igualdade, mas essas aqui de desigualdade, ó. Quando você faz uma interpretação aqui geométrica, isso aqui ela vai formar o que a gente chama de um poliedro, né, de várias dimensões. Ou seja, uma figura convexa, né, a região viável de um PPL é uma região convexa, e vai se formar um poliedro assim, convexo que é fechado. E nesse poliedro você vai ter ali o conjunto de soluções, né? Se você for ver no espaço de duas dimensões, no R2, vão ser retas, né? Vão ser ali quadrados, triângulos ou outras formas ali poligonais. Se você for na dimensão 3, você vai ter figuras geométricas ali sólidas que vão formar as soluções viáveis do PPL. E para mais dimensões, né, você vai formar o que é chamado de hiperplanos. Então, o que acontece? Quando você tem essa intuição geométrica da coisa, as soluções básicas viáveis, né, a interpretação geométrica dela, é que elas vão ser basicamente os vértices desses poliedros que vão se formar com base nas restrições do seu problema. Ou seja, você vai ter ali, ao invés de você procurar por todo o interior, né, do conjunto ali de soluções viáveis, não. Você procura por um conjunto que você sabe que é finito, que é o conjunto de vértices. E você, se o problema tiver solução, você vai conseguir achar uma solução. E se o problema tiver uma solução ótima, né, você vai conseguir achar uma solução ótima. Ou seja, pelo menos um vértice ali do seu poliedro vai te fornecer uma solução ótima. É justamente isso que se fala o teorema da programação linear. E é esse justamente o funcionamento do algoritmo simplex, né, de certa forma, de forma bem intuitiva. Basicamente é isso. Você começa por uma base, né, e você vai, né, como se fosse saltando ali entre os vértices, né, e até achar nessa solução ótima. Porque também existe um outro teorema, né, que garante que se você está ali num vértice, né, se você está no vértice e você ali numa solução básica viável ótima, e nos vértices ali adjacentes, quando você troca, né, pelos vértices adjacentes, a sua função ela não tem uma melhora, significa que no vértice atual é o vértice máximo. Então, o simplex funciona exatamente dessa forma. Você pega lá o seu problema, né, faz lá, acha a primeira solução básica viável. Aí você se pergunta, essa solução é ótima? Não. Se ela for, né, sim, beleza, então paro aí. Mas se não for, eu vou simplesmente para a próxima solução básica viável, né? Geometricamente para o próximo vértice. É basicamente isso que está descrito. Ó. Deixa eu até ter uma referência aqui de um livro que fala justamente sobre isso. Aqui ele mostra um esboço aqui do algoritmo simplex completo. Então, ó, o algoritmo simplex, como é que funcionam os passos dele? Você encontra uma solução básica inicial para o problema, né? Uma solução básica viável. Aí você calcula, né? Isso aqui, você calcula aqui os custos, né? Isso aqui é relativo à função objetivo, né?
Você vai calcular e vai simplesmente estabelecer se a solução é ótima. Se a solução for ótima, beleza, você parou ali, tranquilo. Mas se a solução não for ótima, você vai para o próximo passo que é procurar, né, a outra base. E você vai repetindo isso até você achar sua solução ótima, né? E aí você tem aqui as tabelas, né, que eles chamam de quadro simplex, né, que vai trabalhar. Mas a teoria principal é essa. A teoria do simplex, né, basicamente é essa. Você vai ter as bases lá e o simplex vai simplesmente trocando base e até ele achar, né, a base ótima, né, a solução básica viável ótima, com base no critério ali internamente. Então, esse livro aqui, ó, eu recomendo para vocês, se forem procurar, né, é o livro que eu estou usando, que é minha iniciação científica. Esse aqui, ó, da programação linear da UFRJ, né? Tem os autores aí. Eu vou deixar o link aqui desse livro, né? Para que vocês possam revisar, se vocês quiser melhor assim, por livro, né? Enfim, vou deixar isso aí também, esse material que é excelente. Acho que já vai atender aos livros aí do artigo. Então, bem, feito essa revisão, acho que eu já tinha tudo aqui para falar. A gente vai partir para o artigo, né, de fato. Ok, pessoal, passando para o método, né, em si, né, para o artigo em si, né, depois dessa bela revisão aí, tudo mais, todo mundo já deu para dar uma refrescada na memória, vamos falar de simplex aí e restrito, que é para variáveis negativas, né, ou seja, vai deixar o simplex, porque assim, no simplex, né, como ele trabalha com a forma padrão, né, a forma padrão, né, ela não permite valores positivos, né, valores negativos, né, só valores aqui positivos, né. No caso, a gente vai relaxar nessa restrição aí e vamos deixar que seja possível, né, inserir valores negativos ali, trabalhar com valores negativos, né? Só a fim de curiosidade, né? Se a gente pode acontecer na modelagem, né, de a gente acabar encontrando valores de fato negativos, né? Então, o que a gente faria nessas situações? Se você tivesse, por exemplo, dizemos aqui temos aqui, por exemplo, um problema em que o x1, né, x1, sei lá, menor do que zero, assim, é uma variável negativa, enfim. A gente poderia fazer a seguinte substituição, a gente poderia dizer que x1 é igual a menos x2 nesse caso, né? E aí a gente diz que x2 é maior ou igual a zero. Né? Aí, fazendo essa substituição, né, como x2 é menor que zero, a gente chegaria aqui menos x2 menor que zero e aplique x2 maior do que zero. Né? Ou seja, fazendo uma substituição de variáveis. Só que o que acontece nesse caso? Quando a gente faz isso, quando a gente faz isso, essa substituição, né, para fazer essa substituição, a gente acaba adicionando uma variável a mais para o problema, né? E aí o que acontece nesse caso? A gente acaba diminuindo a eficiência do nosso algoritmo, né? Se a gente estiver falando aí de muitas variáveis, né, de centenas ou milhares de variáveis, né, assim, essas coisas aí podem começar a fazer diferença. Então, vai tornar o nosso método mais lento. Então, procurar formas de trabalhar com soluções restritas, né, com valores negativos, é uma forma de você melhorar a eficiência, a velocidade, entre outras coisas aí do seu algoritmo. Então, a proposta, né, é justamente fazer isso. Propor esse método para trabalhar nessa alteração do método simplex, né, uma reescrita para poder ele trabalhar com valores também negativos. Então, vamos lá. O método ele vai ter uma lógica recursiva, né? E aí a gente tem que tratar de algumas hipóteses iniciais, né? Para começar aqui no método. Então vamos lá, as hipóteses. Então o problema considerado, né? O problema considerado que é dado lá no artigo é o de minimizar C1 elevado a t
para denotar a transposta, né? C1 elevado a t x1 mais C2 elevado a t x2, tal que A1 x1 mais A2 x2 é igual a B. E x2 é maior ou igual a zero. Ou seja, como x2 vai ser maior ou igual a zero, consequentemente o meu x1 vão ser as minhas variáveis que poderão ser negativas, as minhas variáveis irrestritas, podendo assumir qualquer sinal, né? E aí isso aqui não tem nada de novo, isso aqui a gente já viu, né, anteriormente, só está com uma cara nova, né? Continua sendo aqui os nossos coeficientes, né, os vetores de custo, né? Esse C1 aqui é um vetor, X1 também é um vetor, tudo aqui são vetores. Esse A1 aqui é uma matriz. No caso, aí a gente vai ter aqui a função objetivo e as restrições aqui igual a B, né? Forma matricial, não é assim, nenhuma novidade, só está escrito de uma maneira mais condensada, mais sucinta, porém é a mesma ideia. E aí a gente tem que o A, a gente vai denotar como sendo A1, A2, até AR, né? Isso aqui são as colunas, né? Imagine que cada um disso aqui são várias colunas, né? Você vai ter coluna aqui, até o valor final ali. Então é a matriz, né? Então é só uma matriz aí, uma matriz, e A2 também da mesma forma. Vai ser AR mais 1, né? Até AN. Ou seja, a minha matriz total, ela vai ter N colunas, né? Ela terá ali N colunas. E ela vai estar particionado do seguinte modo. Vai estar particionado, essa matriz A vão ser os coeficientes relativos às minhas variáveis irrestritas, né? E também vamos supor, né? Deixa eu colocar aqui até o A1 aqui. A gente pegou aquela matriz A e simplesmente dividiu, né? Aqui vai estar aqui daqui até R, daqui a R mais até N, né? Quase como se fosse aquela partição que a gente faz na variável básica, né? Mas ainda não é isso, mas é parecido com aquela partição que a gente faz. Então, a gente vai também supor, né, sem perda de generalidade, que a nossa matriz A1 tem colunas, né? Todas as colunas são linearmente independentes. Linearmente independentes, né? Tem um posto cheio aí, é uma genialidade. E vamos lá, agora, feito isso aqui, a gente vai considerar, vamos entrar no método de fato e ver aqui como é que ele funciona e como é que ele de fato otimiza, né? Diminui a quantidade de passos, a quantidade de cálculos necessários. Né? Então, vamos partir para o método em si. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. Então, na iteração trivial, né, na primeira, nós vamos supor, né, que x1, que são as minhas variáveis irrestritas, estão na base. Então a gente vai fazer a nossa partição, né, tranquilo, e as nossas variáveis x1 elas vão ser as variáveis que vão compor ali a nossa base, né? Vamos colocar o símbolozinho de 20 para dizer que ela está composta na base. Ou seja, a minha matriz, no caso, deixa eu só conferir aqui uma coisinha rapidinho. E está certo. Está conferindo aqui, né, a anotação. Mas enfim, a nossa base, né, vamos ter aqui então a seguinte partição. O nosso A2 vai ser particionado em B20 e N. Como a gente já viu na teoria, né, o B20 vão ser as colunas de A
que definem as variáveis básicas, né? Definem as variáveis básicas, né? E o N, consequentemente, vai ser colunas de A que não pertencem à base, né? Que vão definir as variáveis, né? As variáveis ditas não básicas. As variáveis, no caso, não básicas, né? Pois bem, aí ele continua aqui no método. Vamos considerar, né, ainda, né, considere ainda que B0 ser igual, vamos fazer aqui uma outra partição, né, vamos considerar uma outra partição A1 B20, né, e B-1 0 igual a B-1 menos T, que é menos, peraí, no caso é menos 1 elevado a T, né, na verdade, perdão, né, nem menos é B traço, né, elevado a T, vírgula B traço elevado a T, 20 T, né? Onde o T significa a transposta, né? Então a gente aqui está basicamente particionando, a gente particionou uma vez e está particionando agora a base em si. Então a gente dividiu a base em dois tipos de colunas. As colunas aqui que pertencem a A1, né? Ou seja, as colunas aqui de A1 até a R, e a minha base em si. Então a gente considera esse B0 aí. Agora, suponha que estamos na iteração J maior do que zero do método simplex, né? Método simplex. Então, as variáveis de x1 ainda estarão na base. Elas permanecem na base e as variáveis restantes, né? Nós supomos que as variáveis básicas remanescentes, né? Variáveis básicas remanescentes são dadas por x2j. Nesse caso, a gente considera outra partição. Consideramos outra partição, né? Vamos definir, né, essa xj2 aqui, x2j vai definir uma outra partição, que ela é da seguinte forma. A2 B2j N e a matriz básica, né? Básica. E a sua inversa, né? Por que a gente está tomando a inversa também? Porque a inversa ela é necessária no cálculo das minhas variáveis básicas, né? Lembrando, ó, a gente sabe que a variável básica ela surge dessa lógica aqui, ó. Você vê que a gente utiliza aqui a inversa da matriz B. Ó. A gente utiliza tanto a matriz B quanto a matriz B elevado a menos 1. Então, é necessário também a inversa, né? É necessário que esse método ele também compute a inversa que é necessária para a resolução do método, né? Para a gente conseguir escrever as variáveis básicas, né? Então, a gente vai considerar a partição, vai ficar BJ igual a A1 B2J e a sua inversa, né, respectivamente, B elevado a menos 1J vai ser
essa notação aqui não. Só considerar aqui a partição. BJ vai ser dado por B traço elevado a menos 1, 1. Menos 1 não, perdão, aqui é um T. Aqui e B2J traço e é transposto aqui. Tudo isso transposto, né? Daí, né? Daí, uma iteração típica do simplex seria usar a matriz B elevado a menos 1J para resolver BJ T UJ igual a menos C BJ e BJ x BJ igual a B. Ou seja, eu estou definindo aqui as minhas variáveis de custo, eu estou reescrevendo, né, aqui com base nessas matrizes que são obtidas para fazer a minha matriz, tanto a matriz básica quanto a matriz ali de restrições, que é a minha matriz B. Nesse caso, nessa construção aqui, XBJ, né, onde XBJ, escrever aqui, onde, vou até soltar uma linha aqui, na XT, BJ, aí sim, nesse caso vai ser igual ao vetor, né, 1T, X2T, e C transposto BJ é igual a C1T C2JT. Não é isso? Isso. E aí note que nesse caso, note que a gente não está usando, né? Note que para computar o B1J traço, né? Esse aqui é até um parêntese aqui, né? Para computar o B1J traço, a gente reduz aqui o número de operações, a gente não precisa computar ele necessariamente, porque eles podem ser obtidos em função das outras que já foram computadas. Então o método ele se reduz em RM operações, que são esse R aqui, e o M é o número de linhas, tá ligado? Aí ocorre essa redução de operações, é aí que está o ponto-chave, né, que é a otimização, porque aí ele vai fazer com menos passos, né, e vai estar melhorando computacionalmente o método. Aí continuando, a gente sabe aqui que o CBJ é isso, o CBJ é isso, tal. Aí também o 62J, ele é o vetor de custo, né, o vetor de custo, e que é o vetor de custo, né, associado às variáveis básicas, que aqui estão sendo denotadas por x2j. E o vetor, e o j, né? O j, ele é o vetor que a gente chama de vetor multiplicador do simplex. O que esse vetor faz? Esse vetor basicamente ele vai definir a direção, né, e o passo de como a gente tem que proceder, porque como eu havia explicado, né, o simplex ele percorre, né, o seu conjunto ali de espaços de soluções por meio através dos vértices, né? Ele vai pulando ali cada um dos vértices. E esse meu vetor aí, ele vai definir justamente, o vetor multiplicador,
vai definir justamente como que eu vou fazer essa transição de um vértice, né, de uma solução básica viável para outra. Então, o método é dado basicamente dessa forma, né? E aí agora a gente vai ter que mostrar que usando o vetor b elevado a menos 1, a gente pode obter todos os vetores que são necessários para a execução do método simplex. Né? E para a gente provar isso, né, para provar que por meio desse método numérico a gente consegue obter todos os outros vetores, a gente vai ter que trabalhar aqui com esse lema aqui que vai mostrar que isso daí é realmente possível, que essa otimização de fato ela é possível. Então, bem, pessoal, continuando aqui, né, na demonstração no esboço aqui da demonstração do lema, né, que eu entendi tudo. Quer dizer, vamos lá. Esse lema aqui, né, ele vai querer dizer que mostrar, né, que utilizando o método ali descrito anteriormente, a gente consegue obter todos os valores que são necessários para poder dar prosseguimento ao método simplex. Então vamos lá. Vamos aqui para o lema. Vamos escrever aqui. Suponha, deixa eu só ver aqui se tudo certinho. Ok. Suponha que o vetor uj menos 1 satisfaz o seguinte: B transposta de j menos 1, u j menos 1 é igual a menos c b j menos 1. Vou passar aqui a página. Isso. Suponha isso. Suponha também que x2 j menos 1 sai da base, né? Que é aquele movimento lá de troca de vértice, né? Sai da base e que x2k entra na base. Na iteração y menos 1. Então, na iteração j, o que teremos? Teremos que uj vai ser igual a uj menos 1 mais sigma s, onde S transposta é igual a B2 J menos 1 L. Isso aqui é a Lésima linha, né? Lésima linha de B2 J menos 1. E o meu sigma ali ele é dado por essa expressão aqui, linda demais. Menos A T R mais K U
J menos 1 menos C2K, tudo isso que divide AT de R mais KS. Né? Então esse aqui é o lema, né? Então ele vai fornecer qual que é o valor da minha, do meu U na minha interação sobre essas condições. Então vamos seguir aqui nessa relação para prova, produção do artigo. Vamos lá. A matriz BJ é escrita como BJ igual a BJ menos 1, aqui isso é bonito, mais, esse assunto é bonito demais, AR mais K menos A alfa, é 15, cara, A alfa, E elevado a T, R mais L. Isso aqui é um índice, né? Onde A alfa é a Lésima linha, né? Quer dizer, Lésima coluna, né? Lésima coluna, né? Óbvio. De B2 J-1 e esse aqui, meu E, transpostas de R mais L, no caso não precisa aqui da transposta, é a R, aqui embaixo, é a R mais L ésima coluna de I M por M, por que não sei. Aí vamos ver. Esse aqui, né, o I denota a identidade. E aí, similarmente ao que a gente fez aqui, a gente pode escrever que CBJ é igual a CB J menos L mais E elevado não, R mais L, né, o índice, isso que multiplica C2K menos C2J menos 1 L. Legal? Então, pode escrever isso. Usando B elevado a T de J menos 1 é igual a E elevado a R mais L, usando isso aqui e também usando A elevado a T de U vezes de UJ menos 1, né, igual a menos C2, caso aqui isso aqui é um parênteses, C2 J menos 1 L, usando isso aqui, eu afirmo, ou melhor, o cara afirma lá,
o autor afirma. É fácil mostrar que BJT UR J é igual a menos CBJ. Todo mundo viu, né? Pelo amor de Deus, isso aqui, pô, fácil. Trivial isso aqui. Adicionalmente, se você não viu isso aqui, pelo amor de Deus. Adicionalmente, né? Se você não viu isso aqui, pode abandonar tudo aí sobre. Adicionalmente, nós temos. O que nós temos? Que. Deixa eu até. Nós temos o seguinte. Nós temos B1A1 é igual à identidade com índices R por M, né? Uma identidade R por M. Na verdade não é identidade, é uma matriz qualquer, né? B barrado, que a identidade é quadrada. Sempre. O A0, M por R vezes N, né? E também B barrado 2J B 2J é igual a I M menos R M menos R. E aí ele fala que de um resultado conhecido, né, aqui nessa parte, é importante dizer que ele não demonstra isso de fato, mas ele utiliza esse resultado de uma referência que ele coloca lá, uma referência, né, de um dos artigos que ele está citando. Ele cita essa referência. E aí dessa referência, né, ou seja, eu vou colocar aqui de um resultado conhecido, temos que se x2j ele vai ser dado por x2j igual a B2JB e x1 igual a B traçado B menos B2J x2J, né? Ou seja, que completa aqui a prova. Aí você me pergunta, como que isso completa a prova, cara? Simples. Veja que no método aqui, o que a gente está querendo fazer? A gente elaborou aqui um método que já foi descrito aqui, mas a gente tem que mostrar que as matrizes que esse método fornece, né, que essa iteração do simplex com a variável restrita, esse método ele fornece todos os valores necessários para a gente computar o simplex. Então a gente chegou aqui, com as contas aqui, a gente consegue obter esses dois valores aqui. Mas esses dois valores aqui são exatamente a solução básica, né? São o início do simplex. Ó. Você voltar aqui, ó, meu jovem, você vai obter exatamente isso aqui. Ó. Olha, são parecidos. Bem parecidas aqui as expressões, ó, são as soluções básicas. Então a gente não perde nenhuma informação quando a gente utiliza chamar esse método aqui novo, né, como uma proposta do simplex, simplex restrito, né? Pois bem, pessoal, para finalizar, né, o artigo ele fornece ali um exemplo, né, que para ilustrar, né, essa questão aí do método, né, e o funcionamento aí dele. Então vamos fazer aqui a execução, né,
do algoritmo com os dados, né, fornecidos ali. Então vamos lá. Então vamos considerar o seguinte problema, né? Vamos considerar o seguinte problema de programação linear. Minimizar, né? Vamos minimizar uma função objetivo dada por menos x1 mais 8x2 mais 7x3 mais 20x4 mais 10x5. Que é a nossa função. Minimizar isto, sujeito a Agora, pegando aqui as restrições. x1 mais 2x2 mais x3 é igual a 24, 2x1 mais 2x3 menos x4 é igual a 16. E por fim, a última restrição, menos x1 mais x2 mais 3x3 mais x5. Isso. No caso, x1, né, é a variável irrestrita aqui, livre, né? E claro, né? Peraí, falta escrever aqui igual a 32, né? Eita, peraí que tá meio feio isso aqui. Vou voltar aqui. 32, né? E claro, as restrições de não negatividade, né? No caso, x2, x3, x4, x5 são maiores do que zero, né? Então, aqui dizemos que x1 é livre, né? Porque pode assumir qualquer valor, né, de qualquer sinal, inclusive positivo ou negativo, né? Aí no caso, se a gente fosse tratar no método convencional, como é que a gente faria isso aqui? A gente teria que fazer uma substituição, né? Dizer que x seria igual a um x' mais x duas linhas, né? Teria que fazer, por exemplo, x1 igual a x' menos x duas linhas, por exemplo. E aí isso aqui, né, cobre todos os valores possíveis que x1 pode atingir, né, positivos e negativos. Só que esse daí adiciona, né, duas variáveis a mais. Não é essa a ideia aqui. A ideia é ter eficiência computacional, então não vamos adicionar as variáveis. Vamos tratar do jeito que está. Então vamos começar escrevendo, né? Vamos escrever as matrizes, né, associadas ao problema. As matrizes associadas ao problema. Ou seja, a gente tem a nossa matriz aqui A1, ela vai ser dada por ela vai ser dada por 1, 2 e menos 1. A nossa matriz B20, que é a nossa primeira base, né? Ela vai ser dada por 0, 0, menos 1, 0, 0 e 1. Nossa B1 aqui barrado vai ser dado por 1, 0, 0. E por último, a nossa B20 aqui barrado vai ser dada por 2, menos 1, 0, 1, 0, 1. Ou seja, aqui reescrevemos as bases, né, que foram definidas ali no problema ali inicialmente, né? Lembrando que essas bases aqui, né, a gente supõe que x1 já foi incluído em uma dessas bases, né? Por exemplo, ó, se a gente pegar aqui essa base A1, ela vai corresponder à base do x1, ó, porque aqui o 1 vai ser aqui, o 2 está aqui, então corresponde ao 2.
o menos 1 aqui do x1 está aqui, o menos 1, e aqui vai ser 0. E aqui são as bases que a gente selecionou, né? Pois bem, então vamos usar, né, o vetor B0, né, aqui usando o vetor B0 elevado a menos 1 para compor o multiplicador simplex. Então a gente vai ter que o nosso U0 transposta vai ser igual justamente a menos 49, 20 e menos 10. Nosso primeiro vetor ali que, como foi dito, é o vetor que vai determinar, né, para onde que a gente vai a partir da nossa base atual. A gente define esse vetor que é para saber, né, para o algoritmo ter como identificar para qual a próxima base, né, que ele irá. Né? Esses valores são essenciais para isso. Então, vamos lá. Com isso, né, a gente tem que o custo associado, vou escrever aqui, que o custo associado a x2, peraí, deixa eu só conferir aqui uma coisinha. Custo associado a x2 e x3 no caso. Tinha escrevido aqui errado, mas custo associado a x2 e x3 é respectivamente 120, no caso menos 120 e menos 32. Portanto, x2 entra na base. X2 entra na base. E aí daí depois disso, né, calculamos as componentes, né, as componentes de B barrado 20B, né, e de B0, perdão, no caso aqui é A2. E achamos x4. Aí nesse caso, portanto, x4 sai da base. Com isso a gente vai obter agora uma nova base, né? Então, a nova base, né? Deixa eu até pular aqui uma página. A nova base agora é composta pelas variáveis, pelas colunas das variáveis, né? Mais precisamente x1, x2 e x5, que entrou na base. Quer dizer, que o x2 que entrou na base, né? x1 sempre teve na base, né, por hipótese. E, bem, a nossa nova base, né, nossa nova base B0, isso, nossa nova base B asterisco 2, 1, ela vai ser justamente dada por 1 sobre 2 menos 1 quarto, 0, menos 3 sobre 2, 5 sobre 4 e 1.
Então a gente fez aí uma primeira iteração aí do método, né? Pois bem, agora a gente usa o lema, usando o lema 2.1, temos que agora a gente vai usar o resultado que a gente tinha mostrado, né, anteriormente. Então a gente vai conseguir mostrar as matrizes. A gente vai dizer que a gente consegue encontrar aqui o S vai ser igual a 2 menos 1 e 0, não é? O meu A, R mais K, vai ser igual a 2, 0, 3. Deixa eu escrever bonitinho aqui, né? A 2, 0, 3, na verdade. E o meu C2K vai ser escrito como 8. Portanto, o meu valor sigma, vou escrever isso aqui, é bonitinho, né? Meu valor sigma, está muito feio isso aqui, hein? Que meu valor sigma vai ser mesmo, vai ser igual a 30. E o meu vetor U1, né? Nosso segundo vetor multiplicador simplex, vai ser dado por, vou até escrever aqui melhor, o 1 vai ser dado por a seguinte expressão: menos 49, 20 e menos 10, mais 30, que multiplica 2 menos 1 e 0. Isso tudo é igual a, fazendo as contas, né? Multiplicação de matriz, 11 menos 10, né? Fazendo aqui esse por esse vai dar 49 mais 40, né? Que dá 11. Quer dizer, dá menos 49 mais 40. Deixa eu ver aqui. Na verdade, menos 49 mais 60, né? Que dá 11, né? Tá correto. 30 vezes menos 1 mais 20 vai dar menos 10. E 30 vezes 0 dá 0. Menos 10, só resta menos 10 mesmo, normal. Então, as contas aqui, tudo batendo certinho. Agora nós temos que o custo reduzido associado a x3 é menos 32. Logo, x3 entra para compor a base, né? Base aqui da nossa matriz básica. E, consequentemente, x5 sai da base por o mesmo motivo anterior que a gente tinha visto aqui. A gente vê o custo associado das duas e decide qual que vai sair. Sai da base, né? É uma questão algorítmica do método simplex. Seleção de valores aqui vão se atualizando, né, para a base. Isso daí é a teoria do método simplex, que mostra que vai atualizando, né, os valores com base em vários critérios e com base nesse vetor aí que vai estabelecer um método de comparação, né, para atualização dos valores. Então, x5 aí saiu da base. A nova base, vamos escrever aqui, a nova base agora contém as colunas associadas às variáveis x1, x2 e x3. Ou seja, como é que vai ficar aqui a base? A base vai ficar sendo
B barrado, nossa segunda base, né? Pela nossa terceira, né? Porque começou a contagem do zero. Ela vai ser igual nesse caso vai ser igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 4, 0, 1 quarto, 5 sobre 16, menos 3 sobre 8. E aí, novamente, aplicamos o lema, método iterativo, do lema 2.1. Você vê como é um negócio recursivo. Você vai aplicando o lema, vai achando outras matrizes e vai aplicando recursivamente até você conseguir achar, né, a solução. Então é um processo recursivo. Então a gente tem, né, aplicando o lema, a gente vai conseguir obter que S vai ser igual a menos 3 sobre 2, 5 sobre 4 e 1. O meu AR mais K ficará sendo 1, 2 e 3. E o meu C2K ficará sendo simplesmente 7. Isso. Portanto, o meu sigma vai ser igual a 8, nesse caso. E daí, o meu U, multiplicador simplex, o U2 agora, vai ficar sendo 11 menos 10 menos 10 mais 8, que multiplica menos 3 sobre 2, 5 sobre 4 e 1. Isso aqui vai ser igual a, vamos ver, 8 vezes menos 3, o 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 menos 3, 12. Menos 12, né? Menos 2 mais 11, menos 1. Fazendo aqui 8 vezes 5, 4, né? 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Menos 10 mais 10, 0. 8 vezes 1, 8. Menos 10 vai dar 2. Caso menos 2. Então, achamos aí esses valores. Nosso vetor multiplicador simplex. E aí, o custo associado. O custo associado a x4 e x5, né? x5 são 28, respectivamente. Né? Ou seja, paramos, pois a solução ótima foi encontrado, né? O meu multiplicador simplex ele não pode agora mais atualizar, né, as minhas variáveis de forma que eu consiga um valor melhor do que esse. Esse vai ser o melhor valor possível que a gente vai conseguir obter. Todos os outros que a gente conseguisse seriam já maiores ou iguais a esse, né? Então a gente para aqui. E aí nesse caso, como x1, como x5 e x4 são nossas variáveis básicas, elas vão para zero. Ou seja, as variáveis x4 e x5, que são básicas, não esqueçamos disso, serão setadas para zero. Para zero, né?
E as variáveis x2 e x3 serão dadas pelas expressões, né? Então, e as variáveis x2 e x3 serão dadas pelas expressões, que são essas variáveis, no caso, as não básicas. Né, que são as variáveis não básicas. Então, vamos lá. x2 e x3 serão dadas por a nossa última matriz básica, 1 menos 1 quarto, 0, 1 quarto, 5 sobre 16, menos 3 sobre 8, tudo isso que multiplica 24, 16 e 32, isso vai ser igual, isso vai ser igual a 8 e 4, né? E a variável irrestrita, né? E a variável que é irrestrita ou livre, né? x1 é dada por... Ela vai ser dada pelo seguinte cálculo. x1 igual a 1, 0, 0 vai ser igual a... Vamos aqui fazer uma matriz aqui. Vai ser simplesmente 24, 16 e 32, menos 2, 0, 3 e 1, 2, 3, 1, 2, 3, multiplicado por 8 e 4. Por 8 e 4. Assim, fecha aqui. Isso aqui vai ser igual, tudo isso aqui vai ser igual a 4. Então, finalmente, a solução é dada por... A gente vai ter x1 igual a 4, x2 igual a 8, x3 igual a 4, x4 igual a x5, que é igual a 0. Os vetores multiplicadores em cada interação. O meu vetor 1 foi igual a menos 1. O 2 foi igual a 0. E o 3 igual a menos 2. E por fim, e finalmente, né, concluindo a solução. Solução não. O vetor minimizador será VT igual a 0, 0, 28. Concluindo assim o método iterativo, né, e concluindo o exemplo. Então, isso aqui é o que eu tinha para falar, né, o artigo apresentado, né, como sempre, o artigo aí vai estar na descrição. É um artigo, né, bastante interessante, né, que fala dessa abordagem do método simplex, que ele faz uma micro-otimização dele, né, porque sempre que você tinha aquele caso, né, relembrando, só para a gente relembrar, né, o caso, né, quando a gente tem uma variável que é livre, a gente tem que fazer aquela substituição, né. Por exemplo, se a gente teria que fazer, se a gente quisesse fazer, teria que fazer x1 igual
a x1' mais x duas linhas. x1 duas linhas. E aí fala que x1 e x2 são maiores ou iguais que zero. No caso, não seria um mais aqui, seria um menos. Porque aí vai assumir todos os valores positivos, né? Quando o x1 for maior que o x2, assume os valores negativos, os valores positivos. Quando o x2 for maior, vai assumir os valores negativos. Então, o comportamento da minha variável livre, ele fica mantido no sistema, né? Ele fica ali simulado, só que a gente não usa ele em si. Mas, né, essa abordagem, logicamente, tem uma desvantagem que você inclui mais duas variáveis, né? x1' menos x2'. E essas variáveis, né, elas são como qualquer outra, né? Por mais que elas estejam usadas ali como auxílio, elas podem entrar em bases, para compor bases, para compor as soluções básicas. Então, assim, você tá meio que dificultando o seu problema. Então, assim, e é porque só tinha uma, né? Aqui foi um exemplo tranquilo, a gente poderia até fazer essa substituição e usar o método, né, normalmente. Porém, imagina se você estivesse num sistema, né, muito maior, imagina, sei lá, com milhares de variáveis, né? Se você tiver, por exemplo, 1000 variáveis, né? Se você, por exemplo, tiver 1000 livres, só para você simular o comportamento dessa, como você precisa de duas variáveis para simular o comportamento, né? Se você tiver 1000 variáveis livres, você vai precisar de 2000 variáveis, né? Se você tiver n variáveis, você vai precisar de 2 vezes n variáveis livres, né? Se você tiver n variáveis livres, você vai precisar de 2 vezes n variáveis adicionais, isso somadas com a variável livre, né? Quer dizer, tirando a variável livre, né? Vai dobrar a sua quantidade de variáveis só para você fazer isso. Então, né? Dependendo do número de variáveis, né? Se você tiver na casa das centenas de milhares, aí vai ficar bastante inviável fazer isso. Então, é interessante que você conheça, né, esse método para problemas assim muito grandes, né, que você queira ter mais desempenho, seja interessante você usar essa abordagem, né, do simplex para ele trabalhar também com variáveis que sejam, digamos, livres, né, e restritas, né, que eles chamam na literatura, pode ser restritas ou podem ser livres, porque assumem qualquer sinal. E aí, bem, aqui é só uma parte que ele vai falar aqui no capítulo 4 sobre questão de fatorizar, de fatoração aqui LU, né? Assim, não é uma parte tão essencial, né? Parte bem pequena. O conteúdo principal mesmo é essa parte aqui do teorema, né? De fato, que mostra a execução do método de forma a manter, né? E principalmente quando o cara executa o método, é importante, né, que ele consiga ter todas as matrizes, né, necessárias, todos os dados necessários para que ele consiga fazer a atualização do vetor e conseguir a solução final. Então, ele vai fazer aqui a conclusão, né, que ele fala aqui, ó, que nós mostramos aqui o método simplex que não necessita atualizar as linhas das bases, né, com variáveis irrestritas, né. Isso reduz, né, o custo das operações em R vezes M operações a cada iteração. Então, isso salva bastante memória, e isso tudo para uma variável só. Agora, imagina, né, esse custo aqui salvo, sei lá, para 100 mil variáveis, 1 milhão de variáveis. E, então, é bastante interessante que esse método, né, tem aqui as referências, o artigo vai estar aí na descrição. E, bem, espero que vocês tenham gostado, né, que tenham conseguido aprender alguma coisa. Foi muito legal ter vocês até aqui, viu? Então, até mais e boa noite aí a todos e bons estudos aí.